Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse perfil, a qual vamos falar sobre a Palavra de Deus. Os textos que a gente vai estar falando aqui é os textos de Ezequiel 9 e Apocalipse 14 e quais são as coincidências que há sobre o selamento do povo de Israel e do povo de Deus e o selamento dos últimos dias. Quando a gente lê o capítulo 8, Ezequiel tem uma visão e vê todos os tipos de idolatria que há, tanto dentro do templo quanto fora do templo. E quando a gente vai para o capítulo 14, a gente também vê uma questão de adoração, recitada ali no versículo 9 de Apocalipse 14. Algumas coincidências que eu queria citar entre as duas partes da história nos últimos dias. Vamos lá. Se a gente começar a analisar ali o capítulo 9 de Ezequiel, depois do relato da idolatria, a gente vê que 6 seres são selecionados com uma missão muito importante. 5 deles teriam uma arma destruidora em suas mãos, designados para matar velhos, jovens, crianças, moças e mulheres, em geral. Então, tipo assim, ninguém escaparia dessa condenação. E quem se livraria dessa condenação fatal vinda do próprio Deus? As pessoas que gemem e se entristecem pelos pecados em meio ao seu povo. Então, essa era a característica das pessoas que era para o homem vestido de linho, de Ezequiel 9, selar as pessoas na testa. Essa era a condição. Então, o temor do Senhor era o princípio para ter o selamento. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 14, versículo 9, a gente percebe que a besta irá selar aqueles que irão perder. Quando a gente analisa o texto, fala que aquele que adorar a besta e a sua imagem irá ser selado, tanto na testa quanto na mão, para receber o furor de Deus, que é sem mistura. Então, é a porção total da ira de Deus. Quando a gente vai para o texto de Ezequiel, capítulo 9, a gente percebe que não foi total a ira de Deus ali. Mas, no capítulo 14 de Apocalipse, a gente vê ali a ira total de Deus. E os 144 mil, que está ali no início do capítulo, os que são selados por Deus têm uma certa característica no fim dos tempos. Sabe qual é? Essa daqui, ó. Estes são os que não se macularam com mulheres. Mulheres, no livro de Apocalipse já explica que é igrejas, né? Porque são virgens. Virgens, a gente já conversou ali nos stories, eu expliquei pra vocês que virgens é questão de doutrina pura. Eles seguem o Cordeiro onde quer que vá e são os que foram comprados dentre os seres humanos como primícias do Cordeiro de Deus e não se achou mentira e nem calúnia em sua boca. O do povo que vai ser selado nos últimos dias é não ter mentira e nem calúnia em sua boca, que segue verdadeiramente o Cordeiro, que segue a doutrina verdadeira de Cristo, que não adulteraram a palavra de Deus por seus próprios prazeres e que receberão o selo de Deus, que é a porção total do Espírito Santo, relatado em outros livros também do Novo Testamento. Quando a gente analisa esses fatores, a gente percebe que há uma condição. Deus coloca uma condição para aqueles que vão ser selados por Ele. Em Ezequiel capítulo 9, a condição era aqueles que choram e gemem dentro do povo sobre os pecados que estão acontecendo dentro da casa de Deus. Da mesma forma que eu acredito que no capítulo 9 de Ezequiel relata que os primeiros julgados da ira de Deus, né, no Antigo Testamento, foram os sacerdotes. Então, Deus vai começar, o julgamento final dele é conosco, com os crentes, com os cristãos que dizem obedecer à lei de Deus, que dizem crer na palavra de Deus, que dizem ser fiéis realmente à vontade de Deus. Que lê na Bíblia uma coisa, mas na vida pessoal faz outra coisa completamente diferente. Então, a gente vai ser julgado primeiro. E a gente não pode sair pecando de qualquer forma e achar que as pessoas não vão avaliar isso, achar que Deus não vai avaliar isso, achar que ninguém está vendo. Ah, o que tem apoiar tal bandeira? Ah, que tem apoiar tal ideia? O que tem? Que você pode perder a sua salvação? Esse é o grande problema. Para onde é que você está indo? Qual é a razão da sua vida, da sua existência aqui nessa terra? Será que é só ser um sopro? Ser um grão na multidão dos perdidos no fim dos tempos? Qual é o seu objetivo de estar aqui? Seu objetivo tem que ser claro, seu objetivo tem que ser nobre, que é salvar a vida de outras pessoas, para que a gente possa preencher a cidade santa preparada para nós, com lindas casas, lindas mansões, feitas pelo próprio Jesus Cristo. Um beijo para vocês, essa é a palavra de hoje, eu acho que já falei. Tchau!